Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe, Maria Santíssima. São particularmente comoventes na Bíblia as queixas de Deus, que ama e só recebe ingratidão. Aqui o profeta Miqueias, que viveu e pregou por volta do ano 740 até 700 a.C., o Senhor convoca o seu povo para fazer um julgamento. E as montanhas são as testemunhas, porque elas são firmes e são imutáveis. Elas vão ouvir o que o Senhor vai falar e o que o povo vai responder. E Deus pergunta a seu povo: povo meu, que te fiz eu? Em que te fui penoso? Responde-me. Este trecho do profeta Miqueias é usado na Sexta-feira Santa. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que te contristei. O que foi que eu fiz para que tu me abandonasses? E aí agora o povo pergunta o que ele poderá fazer para obter a expiação dos seus pecados e para agradar o Senhor. Que oferta farei ao Senhor? Holocaustos, novilhos de um ano, carneiros aos milhares, torrentes de óleo? Ou ainda sacrifícios ilícitos? Oferecer o meu filho, um primogênito, como expiação pelos meus pecados, sacrifícios de crianças. O que eu posso oferecer a Deus para reparação dos meus pecados e para agradá-lo? E o Senhor responde de maneira bem simples. É um dos principais versículos do profeta Miqueias. Foi-te revelado, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti. Nada mais do que praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus. Praticar o direito ou a justiça era a pregação de Amós. Amar a misericórdia era a pregação de Oséias. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Caminhar humildemente com o teu Deus era a pregação de Isaías, de confiar no Senhor e não nas potências humanas. Se o povo de Israel praticasse essas três coisas, agradaria a Deus e não precisaria mais de pensar em outras ofertas para agradá-lo. Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus. O Salmo 49 é uma censura ao culto meramente exterior. Deus não se agrada da quantidade enorme de novilhos, de carneiros. O que Ele quer é um sacrifício de louvor. Ele quer um procedimento reto e um cântico que corresponda à vida convertida. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. O Evangelho hoje também apresenta queixas. Nosso Senhor havia acabado de falar sobre o sábado, dizendo que Ele era Senhor do sábado. Mas com que autoridade Ele fala isso? Os mestres da lei e os fariseus pedem um sinal desta autoridade. Queremos ver um sinal realizado por ti. E Jesus responde também com queixa. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas ficou célebre por ter ficado durante 3 dias no ventre de uma baleia. E assim, o Filho do Homem também ficará 3 dias dentro da terra. Este é o sinal de Jonas. A sua paixão, morte, sepultura e ressurreição ao 3º dia. É o único sinal que Jesus prometeu e que nos deu, e que basta para a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, dirá São Paulo. Mas se Ele ressuscitou e se cumpriu aquilo que Ele prometeu, então a nossa fé é sólida, porque se baseia em um fato histórico.
Este sinal ele vai dar, outros ele não vai dar, porque os que pedem não merecem, e não se deve dar pão aos cães, nem pérolas aos porcos. Quanto aos habitantes de Nínive, a quem Jonas pregou, eles fizeram penitência quando Jonas percorreu a cidade, ameaçando que dentro de 40 dias ela seria destruída. Todos fizeram penitência, inclusive o rei de Nínive. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Jonas é um profeta. Profeta fala em nome de Deus. O que é mais do que um profeta? Mais do que um profeta é o próprio Deus. Jesus está insinuando aqui, para bom entendedor, que ele é Deus. E estão rejeitando a ele, que é mais grave do que rejeitar a Jonas. E isso os ninivitas não fizeram. No dia do juízo, a rainha do sul, também conhecida como rainha de Sabá, ou rainha dos sabeus, se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra, de uma região distante, para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela quis ver se Salomão era sábio, confrontar os enigmas que ele decifrava, porque a fama dele tinha chegado até ela. E aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão é o sábio. O que é mais do que o sábio? É a própria sabedoria encarnada. Para bom entendedor, Jesus está dizendo: eu sou Deus, mais do que Jonas, e eu sou a sabedoria, mais do que Salomão. Não é esta a única vez em que Deus se queixa, mas é muito comovente ver como, diante da recusa do amor, Deus se lamenta, como se ele precisasse de nós. Não é verdade. Nós é que precisamos dele. Mas ele não pode fazer mais do que aquilo que ele fez. Que mais poderia ter feito eu e não fiz? Que te fiz eu, em que te contristei? Se quisermos lembrar um outro trecho do Evangelho, não de hoje, em que nosso Senhor também reclama da impenitência das cidades, é quando ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se cidades do Antigo Testamento tivessem presenciado os milagres que vós presenciastes, ainda estariam de pé até hoje. Outra vez que Jesus reclama é quando, na parábola do rei que fez um grande banquete, chamou muitos convidados, os convidados não quiseram ir, cada um com a sua desculpa. Deixar Deus esperando, deixar Deus sozinho, não ser pronto ao atender o chamado de Deus, não ser dócil às inspirações que Ele nos faz, é um pecado de omissão. E a omissão dificilmente a gente percebe que cometeu. A gente vai para o confessionário pensando no mal que fez, mas não no bem que deixou de fazer. Peçamos a Maria Santíssima que nos faça entender que cada instante é precioso, cada instante é único para nós amarmos a Deus, para servirmos ao próximo e para renunciarmos a nós mesmos. E que cada instante em que nós não amarmos a Deus, ou demorarmos a servir o próximo, ou nos apegarmos a nós mesmos, é um instante perdido. Que ela, que foi tão apressada para visitar Isabel e que respondeu tão prontamente ao anúncio do anjo, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.